Bem, queridos alunos, estamos aqui de volta para a nossa terceira aula do livro 5, disciplina Panorama do Antigo Testamento. Nas aulas anteriores, vimos uma introdução e as principais reflexões importantes sobre o conteúdo do Antigo Testamento. E agora, nessa terceira aula, nós vamos tratar do bloco de livros chamado livros históricos. Aqui é o professor George Fernandes, sou coordenador acadêmico e pedagógico do CETAD, também teólogo, administrador, também outras formações na área profissional. Estou aqui para ministrar essa aula. Essa disciplina faz parte do curso livre de formação teológica na área de teologia bíblica, livro número 5, Panorama do Antigo Testamento. O curso livre de teologia do CETAD e PEC é patrocinado, que é responsável por toda a educação da igreja, principalmente pela produção da literatura da igreja, dos livros do nosso curso e também das revistas e todo o material pedagógico, didático para a escola bíblica dominical. Os livros chamados históricos, eles são os livros que registram a história do povo de Israel, desde a conquista da Terra Prometida até o cativeiro babilônico e o retorno do cativeiro babilônico, que nós chamamos até o final da história, onde começa então aquele período interbíblico, para um período que após isso vem a constituição do Novo Testamento, que vai falar de Jesus, da vinda de Jesus e também da sua obra pela redenção da humanidade. Na aula anterior nós trabalhamos o Pentateuco, que são os primeiros cidades. Na aula anterior nós trabalhamos o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, chamados os livros da lei, a Torá. E agora nós vamos ver esse bloco de livros históricos, que são o livro de Josué, que aborda a conquista da Terra Prometida, o livro de Juízes, que aborda o período de ocupação da terra após a conquista, e houve momentos de cativeiro, momentos de livramentos, e houve uma série de juízes que comandavam o povo naquela época. Depois tem o livro de Ruth, que é uma linda história de amor e de lealdade e fé, onde uma moça moabita se converte, e é uma história muito bonita da Bíblia. Também os livros de 1 Samuel, 2 Samuel, que registram o começo da transição do período dos juízes para o período do reinado, com o estabelecimento da monarquia em Israel. Os primeiros 3 reis de Israel, que foram Saul, Davi e Salomão. Os livros de Samuel, 1º e 2º, narram essa história, da construção, da transição e da construção do período do reinado, da monarquia. Também os livros de 1 Reis e 2 Reis e os livros de 1 Crônica e 2 Crônica falam do período do reinado, da monarquia, até a queda para o cativeiro babilônico, também para o cativeiro assírio, onde o povo de Israel foi levado cativo, primeiramente pelos assírios e depois, mais posteriormente, pelos babilônios, registrado nesses livros, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônica. Falam dos 3 reis primeiros, pegam uma parte ainda do Reino Unido e depois narra a separação do reino, reinação do reino, Reino do Norte e Reino do Sul. Então esses livros registram essas histórias do povo de Deus, do povo de Israel. Também os livros de Esdras, Neemias e Ester, que falam do período que o povo ficou os 70 anos de cativeiro babilônico. Falam do cativeiro também, como Deus libertou o povo e permitiu-lhes voltar para a sua terra, para a sua própria terra, e reconstruir as muralhas de Jerusalém e reconstruir o templo de Jerusalém, que fora queimado pelos babilônios durante a conquista da Babilônia, e depois foram levados parte do povo para o território da Babilônia, onde ali ficaram em cativeiro pelo período de 70 anos. Então esse é os livros históricos. São
livros que registram todo esse período histórico de Israel. Agora nós vamos entrar aqui rapidamente, de forma panorâmica, que é o objetivo desses estudos nossos, é que você tenha uma visão que leve você a uma motivação para você estudar cada um desses livros, um por um, até o final deles, tá? Então esse é o propósito dessa disciplina, que vocês sejam levados, motivados a não só ouvir falar dessas histórias, ou de ouvir alguém pregar sobre esses textos, sobre esses momentos que viveram o povo de Israel ao longo da sua trajetória histórica, mas que vocês possam ser motivados a ir ao texto e entrar exatamente naquilo que está registrado nas Escrituras, literalmente, né? Ipsiliteris, aquilo que está escrito, palavra por palavra. É muito importante que vocês façam essa leitura de toda a Bíblia, a leitura com uma boa Bíblia de estudos, com uma enciclopédia bíblica, ou mesmo com alguns comentários bíblicos para vocês irem tirando as dúvidas que acontecem durante essas pesquisas e esses estudos, tá bom? Então procurem ter esse material disponível. Hoje em dia esse material já está disponível em PDF. Vocês podem ter esse material no computador, no telefone, para que vocês possam estar sempre se atualizando e estudando. O período histórico desses livros, eles vão abordar um longo período de séculos de história, né, do povo de Israel. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, aproximadamente mais de 10 livros aqui, exatamente, desse período chamado dos livros históricos. Vamos retomar aqui, como falamos anteriormente, esses livros históricos são compostos de 12 livros nesse período, que vai desde a continuação do Pentateuco, a conquista da terra de Canaã, da terra prometida, até o final do cativeiro babilônico. Vamos começar agora essa visão panorâmica, livro por livro, no livro de Josué, que é a continuação do livro do Pentateuco. O livro de Josué traz em seu relato a travessia de Israel pelo Jordão depois da morte de Moisés, para a entrada em Canaã, bem como sua conquista e povoamento pelas 12 tribos, sob a liderança agora não mais de Moisés, mas de Josué. O livro abrange os 25 a 30 anos consecutivos de história de Israel e conta como Deus deu a Israel toda a terra que havia jurado dar a seus pais. O nome do seu personagem principal, que se destaca como líder escolhido por Deus do começo ao fim do livro. Os antecedentes pessoais de Josué muito contribuíram para que se tornasse o líder dessa conquista. O propósito do livro de Josué é que o livro foi escrito como registro da fidelidade de Deus no cumprimento das suas promessas pactuais feitas aos patriarcas e feito ao povo de Deus, feito a Israel, concernente à posse da terra de Canaã. As vitórias da conquista aparecem como atos libertadores da parte de Deus pró-Israel sobre uma decadente cultura cananeia. A arqueologia confirma que o povo cananeu era caracterizado por extrema depravação e crueldade quando Israel ocupou aquela terra, e viviam em grande promiscuidade e grande idolatria naquele período. Por isso Deus dominou, eles foram dominados, a maioria, pelos israelitas ali, comandados por Josué. Bom notar que Deus havia prometido a terra, mas precisava vencer os ocupantes da terra, precisava tirá-los de lá. Então as guerras, as batalhas que Deus nos coloca dia a dia diante de nós, na nossa própria vida, tem também problemas gigantes, semelhantes àqueles povos que moravam ainda em Canaã. E não é de graça que Deus nos dá a vitória. Toda vitória só é conquistada com lutas, com batalhas. Toda guerra só é vencida através de batalhas que ocorrem no período que você está lutando para conquistar os seus objetivos. Então Deus prometeu
Porém, aquela terra precisava ser conquistada. Um panorama do livro, Josué começa onde Deuteronômio termina. É assim que começa o livro, é como se fosse uma passagem de comando de Moisés para Josué. Israel estava acampado nas planícies de Moabe, diretamente a leste de Jericó e do Rio Jordão. O livro se divide em 3 seções básicas, Descreve a designação de Josué por Deus como sucessor de Moisés e os preparativos de Israel para entrar em Canaã, sua travessia ao Jordão e suas primeiras atividades na terra concernente ao concerto, à aliança que Deus havia feito e as promessas que Deus havia feito de conquista de Canaã. Descreve como Israel avançou obedientemente contra cidades e estados bem armadas e com muros fortificados. Deus deu ao seu povo vitórias decisivas no centro de Canaã, ao sul, no norte, e assim Israel obteve o controle das terras montanhosas do norte e do sul e até ao Negueb, já a fronteira com o Egito e com a Síria. Descreve também a repartição da terra por Josué entre as 12 tribos e a herança de Caleb, as 6 cidades de refúgio e as 48 cidades levíticas dentre as tribos que ocuparam Israel naquela oportunidade. E o livro termina com 2 mensagens de despedida por Josué e um tributo pós-morte a Josué e a Eleazar, que eram sacerdotes nessa empreitada da conquista pela terra de Canaã. Alguns pesquisadores e historiadores dizem que Josué, como líder militar que foi, Josué era um líder militar, ao mesmo tempo líder espiritual e o comandante das forças de ocupação, das forças de Israel, do exército de Israel, que iria batalhar passo a passo para conquistar toda aquela terra. As 12 tribos deveriam ser assentadas. Eram mais ou menos 3 milhões de pessoas ali que precisavam chegar naquele lugar e retomar. Lembrando que aquela terra prometida, primeiramente para Abraão, Deus levou Abraão de Ur dos Caldeus para ali aquela região de Canaã e ele peregrinou por todas aquelas terras. Ele entrou na terra prometida por Padã-Arã, ocupou em vários momentos toda aquela região, desceu até o Egito. Então, ele peregrinou por toda essa extensão de território que Deus havia prometido dar ao seu povo. Portanto, eles não tomaram a terra, Deus havia dado a eles a terra. Então depois eles foram para o Egito, ficaram ali por mais de 400 anos, depois veio o cativeiro. Então eles saíram, nós estudamos a saída do Egito, do cativeiro, através do livro de Êxodo e dos outros livros do Pentateuco que registraram essa história. E agora Josué comanda a conquista da terra, que foi cada espaço com muita batalha. É claro que a terra, conforme Deus havia ordenado, não foi completamente dominada. Ficou ainda algumas tribos por serem conquistadas, como os filisteus, midianitas, e esses povos até hoje, até a história recente, até a história presente em Israel, eles ocupam aquela região da faixa de Gaza, daquela região ali onde eles têm conflitos. Até hoje eles têm conflitos de terrorismo e atacam sempre o território de Israel. Então eles conquistaram, venceram algumas batalhas, depois deram uma parada, e não continuaram a cumprir aquilo que Deus havia dito para eles ocuparem completamente. Nós vamos ver isso claramente no período chamado, que é registrado pelo livro de Juízes, que mostra que ainda ficaram guerrilhas ali, depois da ocupação por Josué, ainda ficaram guerrinhas ocorrendo em várias tribos de Israel, onde havia rebeldes que queriam dominar novamente aquelas terras conquistadas. E aí Deus levantava os juízes naquele período para que eles pudessem libertar o povo daquela situação que se encontrava naqueles momentos, tá bom? Então
as 12 tribos de Israel assentaram-se no território. Foram as tribos de Manassés, Asser, Naftali, Zebulon, Isacar, Gade, Efraim, Dan, Benjamim, Ruben, Simeão e Judá, que é a tribo da qual vem o Messias, que vem Jesus Cristo. Então essas são as 12 tribos que representam os 12 filhos de Jacó. Como José foi levado cativeiro para o Egito e como Levi foi tirado, não recebeu territórios, então no lugar de José e de Levi ficaram os 2 filhos de José como tribos, substituindo José mesmo e substituindo Levi, o filho de Jacó. Ficaram então as tribos de Efraim e Benjamim no lugar de José e de Levi. Então essas foram as 12 tribos que foram assentadas ali em todo aquele território ocupado depois da conquista por Josué. Você, como nós já falamos desde o início, aqui é uma teologia bíblica do Antigo Testamento, não é uma teologia exegética, não é o texto, não estamos lendo versículo por versículo. Se assim fôssemos fazer, nós iríamos passar anos, 1 a 2 anos, para ler versículo por versículo todo esse conteúdo que abrange os 39 livros do Antigo Testamento. Mas você pode fazer a sua leitura em casa, estudando cada um desses livros. Vamos agora falar sobre o livro de Juízes. O livro de Juízes é o principal elo entre Josué e o período da monarquia, o período dos reis. O período dos juízes vai de 1375 a 1050. Abrange aproximadamente mais de 200 anos. A gente fazendo a conta aí, quase 300 anos aproximadamente abrange esse período histórico em anos. A gente fazendo a conta aí, quase 300 anos aproximadamente abrange esse período histórico em que viveram, que foi registrado pelo livro dos Juízes. Nós vamos falar mais um pouquinho aqui sobre esse período dos juízes. Como nós falamos aqui, ele durou mais de 300 anos, na verdade, fazendo a conta aqui direito, mais de 300 anos. É chamado um período teocrático, de teocracia, ou seja, Deus governava o povo através deles, desses juízes, que eram pessoas que chamadas para Deus, para comandar, para colocar um pouco de ordem naquela situação que estava ali após a conquista da terra prometida. Lembrando que foi por meio da conquista de Canaã que Israel se estabeleceu como uma nação, preparando assim, queridos, voltando um pouco no que falamos anteriormente no livro de Josué, foi preparado o caminho para a vinda de Cristo, o qual séculos e séculos depois, milênios depois até, veio essa nação. A destruição dos cananeus visava preservar o povo da idolatria e de práticas vergonhosas que trariam a sua ruína. Também Deus queria implantar o princípio bíblico de que há um só Deus, santo, justo e poderoso, porque todos aqueles povos de Canaã eram politeístas, adoravam vários deuses. Enquanto Israel obedeceu a Deus, eles tiveram vitórias e foram conquistando todo aquele território. Mas quando se virava a costa, tornou-se impotente. E assim era aquele período de transição da ocupação, da conquista por Josué, até o período chamado dos juízes. Os juízes, eles eram estadistas, homens e mulheres que Deus levantava para liderar o povo a fim de livrá-lo das mãos dos opressores, guerrilhas, para reconquistar aquele território que havia sido conquistado pelos israelitas. Esse período dos juízes vai da morte de Josué até o fim do governo de Samuel, que foi o último dos juízes. Então, queridos, nesse período chamado período dos juízes, eu estou falando aqui de período histórico, não estou falando aqui só do livro de Juízes, mas do período que foi esse processo. Esse período é relatado no livro de Juízes, que é o que nós estamos estudando, um pouco no livro de Ruth. O livro de Ruth é nessa situação. O livro de 1 Samuel, dos capítulos 1 ao 9, também mostra essa transição, do período dos juízes para o período da monarquia, que é da escolha
do rei de Israel. O período dos juízes também foi marcado por anarquia, guerra civil, idolatria, invasões estrangeiras e opressões. O livro termina com seus próprios olhos. Não havia uma diretriz, não havia uma união entre cada tribo. Cada um fazia o que dava na cabeça, entre outras palavras. O centro religioso nacional ali, desse período, ficou em Siló. Adoravam a Deus no tabernáculo ainda havia o tabernáculo. Nesse período de juízes não havia o templo. Após a ocupação, eles trouxeram o mesmo tabernáculo que havia peregrinado 40 anos pelo deserto, foi novamente montado e ficou na região de Siló. Temos então o governo dos juízes nesse período. Essa forma de governo, através dos juízes, diz-se chamar uma teocracia, que é um governo direto. Deus governava através de juízes diretamente a nação. Porém, o povo não levava Deus muito a sério, porque era sempre obstinado, pecador, ingrato, e assim foi todo esse período de muita tribulação, de muita luta. É chamado esse período de um círculo vicioso. Uma hora o povo oprimia, o povo clamava a Deus, Deus enviava um libertador, que era esse juiz, aí o opressor era derrotado, aí o povo tinha um período de descanso, depois voltava novamente a fazer o mal, e assim virava um círculo vicioso. Nesse período. Eu vou citar nominalmente alguns juízes que exerceram essa missão no período: Otoniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tola, Jair, Jefté, Ibsam, Elon, Abdon, Sansão, Eli e por último Samuel, que foi o último dos juízes. Então, o período de juízes do mais de 300 anos, desses 300 anos, cerca de 100 anos foram de rebelião, o restante de paz. O livro de Josué contrasta um pouco com o livro de Juízes, fazendo uma constatação. Do mais de 300 anos, desses 300 anos, cerca de 100 anos foram de rebelião, o restante de paz. O livro de Josué contrasta um pouco com o livro de Juízes, fazendo uma constatação. Josué foi um período de alegria, visão celestial, vitórias, progresso, fé e liberdade. De Juízes foi assim muito atribulado. Era um período de opressão, de interesses terrenos, derrotas, declínio, incredulidade, servidão. Ora eles eram vitoriosos, ora estavam livres, ora eles estavam oprimidos por aqueles povos que ainda ficaram habitando em Canaã. Os principais juízes, já falei nominalmente vários, mas os mais conhecidos são Débora, Gideão, Sansão e Samuel, que é o último. E também aquela história de Jefté, que é muito conhecida por todos. Então esse é o chamado período, biblicamente chamado período 2. O nome do livro deriva das pessoas que Deus levantava periodicamente para libertar e conduzir os israelitas. Após se desviarem para a apostasia e caírem vítimas da opressão das nações vizinhas, estrangeiras, os juízes vieram de várias tribos e funcionavam como chefes militares e magistrados civis. Muitos se limitavam à sua própria tribo, quanto à esfera de influência, ao passo que alguns serviam a toda a nação de Israel. Então, onde havia um conflito, por exemplo, aí tem um problema lá na terra de Benjamim. Aí Deus levantava o juiz para ir lá revelar aquele conflito. Ainda não havia uma confederação das tribos, elas viviam assim como se fossem tribos isoladas, não tinham um governo central. Às vezes aparecia um juiz, também era usado para organizar todas as outras tribos. Elas faziam, quando era uma grande missão, um grande conflito, uma grande invasão, algo parecido, se unia várias tribos para combater o inimigo comum. Sua autoria, a autoria do livro, é incerta. O próprio livro indica os seguintes limites cronológicos de sua composição. Foi escrito desde a remoção da Arca de Siló, nos tempos de Eli e de Samuel. Você pode confirmar isso em Juízes 18, 31, 1 Samuel 4, de 3 a 11. As referências frequentes no livro, no período dos juízes, é com aquela declaração que dizia assim, Juízes 16, 7, 18, 1, 19, 1. Naqueles dias não havia reis em Israel. É sempre falado isso ao longo do livro, você vê nesses versículos que eu citei, sugerindo que o livro foi escrito no período de monarquia, mas não é provável que o livro tenha sido escrito
logo após a criação da monarquia, então o autor escreveu o relato do que havia acontecido naqueles últimos 300 anos. Não há assim um autor direto, tipo assim, Josué, livro de Josué, é citado que Josué foi o autor e assim sucessivamente. Não há uma evidência interna de quem teria escrito, a pessoa que escreveu o livro, nominalmente. Jerusalém estava em poder de jebuseus, ali eram tribos cananeias. Esses indícios indicam que o livro foi conduzido em algum tempo depois do início do reinado de Saul. Nós estamos falando analiticamente o texto para tentar datar uma provável data que o livro teria sido escrito, esse livro de Juízes. O livro também descreve e avalia o período dos juízes do ponto de vista do concerto, da aliança de Deus com Israel. Moisés tinha profetizado que a opressão viria da parte das nações estrangeiras sobre os israelitas com a maldição da parte de Deus se eles abandonassem a lei, o concerto. Essas bênçãos e maldições foram registradas lá em Deuteronômio, no capítulo 28. O livro de Juízes ressalta a realidade histórica dessa profecia de Moisés, que havia dito se ele escolher bênção ou maldição. Se estivesse com Deus era bênção, se se afastasse de Deus era maldição. E foi o que foi registrado pelo livro de Juízes em todo esse período do livro. Vamos fazer aqui um panorama do livro. Pode-se dividir o livro em 3 seções básicas. A primeira seção, do capítulo 1 ao capítulo 3, mostra como Israel deixou a conquista inacabada. Também a decadência da nação após a morte de Josué. A primeira seção do livro. A segunda seção do livro, do capítulo 3 ao capítulo 16, abarca a parte principal do livro, registrando alguns exemplos de reincidência de Israel em reveses diversos no período dos juízes, abrangendo tempos de apostasia, de opressão por estrangeiros, de servidão, de clamor a Deus sobre a aflição, de livramento divino do povo, mediante líderes ungidos pelo Espírito Santo. Entre os juízes, eu já falei aqui, os mais conhecidos são Débora e Baraque, agindo em conjunto os dois, foram juízes que se auxiliaram, eles trabalharam juntos em alguns momentos, Gideão, Jefté e Sansão, conforme já comentamos ainda há pouquinho. A terceira seção do livro, de 17 até o versículo 21, esta seção encerra o livro com fatos da vida real dos tempos de juízes, que revelam a profundidade da opção moral e social decorrente da apostasia espiritual de Israel. Uma lição que fica patente no livro de Juízes para todos nós é que os seres humanos nunca aprendem bem as lições que a história ensina. A gente sempre também vive um círculo vicioso. Em vez de nós vivermos um círculo virtuoso, que é as bênçãos de Deus permanentes na nossa vida, pela obediência, nós vivemos em círculos viciosos. Você é fiel, aí depois, quando você está recebendo as bênçãos, você começa a se desviar dos caminhos do Senhor. Aí vem a tribulação, a opressão, a servidão, a apostasia, até você deixa a obra de Deus em segundo plano, na sua vida. Aí depois que você é oprimido, você recebe aquele alívio e começa a isso. Peca, não peca, peca, não peca, e assim vai. São lições que nós devemos, com a nossa história de fé, aprender nesse livro de Juízes. Eu gostaria de comentar aqui o último versículo do livro de Juízes. Ele diz assim, no capítulo 21, naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Então, aquele que eu já falei até durante essa aula, eles faziam o que acham que devem. Cada um quer interpretar a Bíblia de qualquer maneira. Por isso vem esse círculo vicioso de tempos difíceis, tribulações. Depois até culpam a Deus por causa dessa desarticulação na sua própria vida. Esse é o último versículo do livro, no capítulo 21, versículo 25. Encerra então o livro de Juízes. Vamos agora entrar na visão do livro de Ruth, que também foi escrito nesse período dos Juízes. Ela é contemporânea desse período. O livro de Ruth descreve eventos da vida de uma família israelita durante o tempo dos Juízes. Sua história pode ser datada no período de 1375 a 1050 a.C. Geograficamente, seu contexto dá-se na terra de Moabe,
que é a leste do Mar Morto. O restante do livro transcorre em Belém de Judá e sua vizinhança, naquela região de Belém de Judá, que foi a cidade onde Jesus nasceu. Liturgicamente, o livro de Ruth é um dos 5 rolos da Bíblia hebraica conhecida como os hagiógrafos, escritos sagrados. Cada um desses rolos era lido publicamente numa das festas judaicas anuais, visto que a comovente história de Ruth ocorreu na estação da colheita. Era costume ler este livro na festa da colheita, que era a festa de Pentecostes, comemorada em Israel. O propósito do livro de Ruth é que ele foi escrito a fim de mostrar como, através do amor altruísta e do devido cumprimento da lei de Deus, uma jovem mulher moabita, virtuosa e consagrada, veio a ser a bisavó do rei Davi, que foi o segundo rei de Israel. O livro também foi escrito para perpetuar uma história admirável nos tempos dos juízes, a respeito de uma família piedosa, cuja fidelidade na adversidade contrasta fortemente com o generalizado declínio espiritual e moral do povo de Israel. Características especiais do livro, nós destacamos aqui 6 características que nos assinala o livro de Ruth. Primeiro, um dos 2 livros da Bíblia que leva o nome de uma mulher, que é o livro de Ruth, e também o último livro desse período dos livros históricos é o livro de Esther. São os 2 livros que levam o nome de mulheres. Um dos 2 livros da Bíblia que leva esse nome, de uma mulher. Esse livro escrito tendo como pano de fundo a infidelidade e apostasia de Israel durante o período de Juízes, descreve as alegrias e pesares de uma família piedosa de Belém durante aqueles tempos caóticos. Terceiro, ilustra o fato de que o plano divino da redenção incluía os gentios, que eram aquelas pessoas que não eram israelitas. Ruth não era israelita, era moabita, mas ela aceitou o rei, o Deus de Israel, como Deus pessoal. E ela se converteu a Jeová, o Deus dos israelitas. Durante os tempos do Antigo Testamento, isso é uma novidade, porque os judeus entenderam que Deus era apenas para eles, mas Deus, desde aquela época, já se mostrava que ele iria abençoar qualquer um de qualquer nação que o aceitasse como Senhor nas suas vidas. E foram, então, esses outros povos enxertados no povo de Israel, mediante o arrependimento e a fé no Senhor. Quarto, a redenção é um tema central do começo ao fim do livro, sendo o papel de Boaz, aquele que foi o remidor de Ruth, que foi o seu parente remidor, é uma das ilustrações mais claras do ministério mediador de Cristo durante a sua vida. O versículo mais conhecido do livro de Ruth consiste nas palavras que Ruth dirigiu a Noemi, quando ainda estavam em Moabe. Onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Então, Ruth declarou isso para Noemi, aquela que ela largou tudo para cuidar daquela pessoa que estava com ela. Traça um retrato realista da vida com seus contratempos, mas também mostra como a fé e fidelidade de pessoas piedosas enseja Deus a oportunidade de converter a tragédia em triunfo e a derrota em bênção. Este livro declara que transtornos humanos dão oportunidades a Deus para realizar seus grandes propósitos redentores. A inclusão de Ruth no plano da redenção demonstra que a participação no reino de Deus, independente de descendência física, mas pela conformação da nossa vida à vontade de Deus mediante a obediência e fé. Ruth, como partícipe da linhagem de Davi e de Jesus, significa que pessoas de todas as nações também farão parte no reino do grande filho de Davi. Boaz, como parente remidor, é uma
prefiguração do grande Redentor que viria futuramente, o Senhor Jesus Cristo. É um livro com uma linguagem cristológica que nos remete a uma história linda, contada ainda nas páginas do Antigo Testamento. Tá bom? Vamos agora aqui abordar o primeiro e o segundo livro de Samuel de uma forma única, como se os dois livros fossem o mesmo. Lembrando a vocês, quando nós estudamos lá a bibliologia, lá no início, foi uma das primeiras matérias do curso, nós mostramos que na Bíblia judaica, na Bíblia hebraica, não há essa divisão de 1 e 2 Samuel, não há a divisão de 1 e 2 Reis, nem a divisão de 1 e 2 Crônicas. E essa divisão foram feitas depois nas traduções para outras línguas, inclusive o português, que é baseado na tradução de Jerônimo da Vulgata e na versão dos 70, que traduziram assim de forma separada. Mas na Bíblia original hebraica não há essa separação. Então o livro de Samuel é um só. Nossas Bíblias são isso na Bíblia hebraica. Na Bíblia hebraica, judaica, lá eles têm o rolo do livro de Samuel. E na nossa Bíblia nós temos 1 Samuel e 2 Samuel. Assim como eles têm também um rolo só do livro dos reis, nas nossas Bíblias nós temos 1 e 2 Reis. Na Bíblia judaica tem o livro das crônicas dos reis de Israel. E aqui na Bíblia nossa cristã nós temos 1 e 2 Crônicas separadamente. Aqui nós vamos tratar como os judeus tratam os dois livros de uma forma geral, de uma forma única, porque eles se interligam, porque eles têm uma ligação muito clara, né? Um continua o outro, tá bom? Não há assim, não foram escritos separadamente, foram escritos de uma forma contínua. Então, os livros de 1 e 2 Samuel, de forma panorâmica, formam um só livro no Antigo Testamento hebraico, como eu já falei. Leva o nome do profeta Samuel, tido em alta estima como um proeminente líder espiritual de Israel, aquele a quem Deus usou para pôr em ordem a monarquia teocrática. Foi Samuel o último juiz que fez a transição do período dos juízes para o período do reinado, período chamado também pelo Reino Unido. Essa monarquia esse período do reinado durou 120 anos, abrangendo o reinado de Saul, Davi e Salomão. Cada um desses reis de Israel reinaram pelo período de 40 anos. Tá? Então, depois na unção de Saul, na unção de Davi, e já o rei Salomão é o último rei de Israel no período chamado Reino Unido. Depois há a divisão entre as tribos, né? Ocorre a divisão do Reino do Norte e Reino do Sul, que é registrado nos livros de já 1 Reis e 2 Reis, 1 Crônica e 2 Crônica narra também todo esse período histórico aí que abrange o Reino Unido e o Reino Dividido, com seus respectivos reis que reinaram em todo esse período. 1 Samuel abrange quase um século da história de Israel, vai do nascimento de Samuel até a morte de Saul. Foi um período que durou de 1105 a 1110 a.C. O livro de 2 Samuel registra somente o reinado de Davi, um período de 40 anos, do ano de 1110 de 1010 a 970 a.C. Portanto, o livro 1 Samuel registra de Samuel, do chamado de Samuel, quando menino ainda foi chamado, e vai até a morte do rei Saul. O livro de 2 Samuel registra somente o reinado de Davi, no período de 40 anos. O caso da autoria admite 1 e 2 Samuel como uma só unidade literária. Assim é apresentado na Bíblia judaica, tendo em vista que parte do primeiro livro e a totalidade do segundo foi escrito depois da morte de Samuel,
este teria apenas contribuído com parte da redação, segundo o capítulo 10, versículo 25. O trabalho final e a obra de um historiador inspirado que empregou arquivos literários da época, inclusive as crônicas de Samuel, está registrado em 2 Samuel, crônicas de Samuel, está registrado em 2 Samuel 1:18 e 1 Crônicas 27:24. Provavelmente pouco depois do ano 930 a.C. teria sido composto esses livros, esses dois livros chamados livros históricos, tá bom? O propósito desses dois livros, de 1 e 2 Samuel, é o seguinte: estamos trabalhando aqui, como já falei antes, os livros de forma simultânea, né? Porque eles são livros simultâneos. 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, narram basicamente o mesmo conteúdo histórico. São livros que nós chamamos simultâneos porque se repetem, são como se fosse um paralelismo. É uma narrativa escrita naquele período e depois Esdras organiza novamente a crônica desses reis de Israel. Primeiro há um registro histórico e depois Esdras escreve as crônicas dos reis. Lá já no período do cativeiro ele reescreve. Aí os judeus mantiveram os dois rolos simultaneamente na Bíblia deles, chamando os livros simultâneos, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas. Então o propósito desses livros de Samuel, o livro de 1 Samuel descreve o momento decisivo da história de Israel, em que as rédeas do governo passaram do juiz para o rei, ou seja, da teocracia, que era um homem ungido por Deus para julgar os conflitos e os problemas que o povo tinha, para o estabelecimento de uma monarquia, para um homem, por exigência do povo, pediram que Deus permitisse que eles usassem não os juízes, os líderes para julgar as suas causas, mas eles queriam, como as outras nações tinham deuses, que aliás tinham reis, as outras nações tinham reis comandando numa monarquia, eles queriam ser iguais às outras nações. Aí veio o estabelecimento do período chamado de monarquia. Tá? O livro relata a tensão entre a expectativa do povo quanto a um rei, um soberano absoluto, que eles diziam que eles queriam um rei como tem todas as outras nações. Está registrado isso no capítulo 8, a partir do versículo 5. E os padrões teocráticos de Deus, pelos quais ele era o rei do seu próprio povo, o livro mostra com clareza que a desobediência de Saul a Deus e a violação dos princípios teocráticos do seu cargo levaram Deus a rejeitá-lo e substituí-lo como rei. O livro de 2 Samuel continua essa história toda, o aspecto teocrático da monarquia de Israel, e ilustra a fundo, como exemplos do reinado de Davi e da sua vida pessoal, as condições do conserto de Israel, conforme Moisés as definiu em Deuteronômio, quando ele escreveu em Deuteronômio do capítulo 27, 30, a obediência ao conserto resulta em bênçãos divinas e o desprezo pela lei de Deus resulta em maldições e castigos. Você vê essas maldições e castigos ali no livro de Deuteronômio, do capítulo 27 ao capítulo 30. Deus coloca as bênçãos e as maldições quando eles fossem obedientes, e quando eles fossem desobedientes, eles receberiam ali conforme as suas obras, né? Conforme aquilo que, a medida dos seus pecados, eles receberiam a contrapartida. Então, uma visão panorâmica de 1 e 2 Samuel é a seguinte: o conteúdo de 1 Samuel concentra-se nos três grandes líderes nacionais, Samuel, Saul e Davi. É concentrado a narrativa dos dois livros nesses personagens principais: Samuel, o último juiz, grande profeta, Saul e Davi. Samuel foi o último dos juízes e o primeiro a exercer o ofício profético, embora não fosse o primeiro profeta, porque Moisés já é considerado profeta. Em Juízes, Deuteronômio 34:10, em Juízes 4 já haviam profetas
em Israel. Então ele não foi o primeiro profeta, não foi exercer, mas ele era um profeta e também o último juiz. Como um homem de grande espiritualidade e dotado do dom profético, Samuel primeiro sabiamente conduziu Israel a um avivamento no culto a Deus. O povo melhorou a espiritualidade e se voltou para o Senhor. Lançou o alicerce que situou os profetas na sua devida posição em Israel. Dizem os pesquisadores do Antigo Testamento que foi Samuel que criou uma instituição em Israel chamada a Escola de Profetas, onde era um centro de estudos da lei, dos escritos que haviam até aquele momento, que era o Pentateuco, e mais alguns escritos que já circulavam também ali naquele período. A Bíblia estava começando a ser escrita, então havia o Pentateuco, os 5 livros, havia o livro de Josué, e havia talvez o livro de Juízes e o livro de Ruth já sendo composto. Porque conforme eram escritos esses livros, eles eram colocados lá, nesse momento aqui, tabernáculo, junto à arca da lei, as 2 tábuas da lei, dos 10 mandamentos. E tinham também postos ali naquele ambiente da arca, naquele onde ficava o Santo dos Santos, uma porção das escrituras que iriam sendo escritas, que eram chamados livros inspirados, os livros canônicos, eram colocados lá também. Por isso a Bíblia foi preservada, né, todo esse período histórico. E nós temos hoje a Bíblia completa por causa desse cuidado de guardar os escritos inspirados juntamente ali no Santo dos Santos, que não entravam as pessoas lá, né? Apenas entravam o sacerdote para ministrar uma vez por ano. Ele entrava no Santíssimo Lugar, que era o Santo dos Santos, onde ficava a arca e que entrava ali o sacerdote. Então por isso houve essa preservação, cuidado de Deus na preservação dos escritos que chegaram até nós. Então, terceiração dos escritos que chegaram até nós. Então, terceiro, primeiro ele conduziu Israel avivamento, segundo lançou os alicerces e situou os profetas na sua devida posição em Israel. E terceiro, claramente estabeleceu a monarquia israelita como um reino teocrático. Mesmo a teocracia cedendo lugar à monarquia, ele levou aos reis, aos primeiros reis, Saul e Davi, a uma devoção a Deus, que precisavam ser, como se precisavam ser deuses, precisava ser reis e monarcas crentes, fiéis a Deus. Não que seja necessariamente uma imposição de Deus, né? Mas que aquele homem seja um ungido de Deus e seja o coração dele de acordo com o coração de Deus. Saul então tornou-se o primeiro rei de Israel pelo fato de o povo querer um rei humano. Não demorou muito para ele revelar que não tinha. O segundo homem escolhido por Deus para ser seu representante como rei foi ungido por Samuel. Davi não quis ocupar o trono pela força ou pela subversão e deixou o caso nas mãos de Deus. Do capítulo 19 a 30 descreveram prioritariamente as fugas de Davi por causa de Saul. Então, mesmo Davi sabendo que Samuel, o profeta, o havia ungido por Deus para ser rei de Israel, ainda assim ele não foi lá e tomou posse imediatamente e tirou Saul. Ele esperou que Deus conduzisse, que Deus mesmo o levasse até ao trono, a se assentar no trono definitivamente para exercer. E ele foi muito atribulado, né, perseguido até por Davi, e ele fugiu várias vezes da morte com a intenção de Saul de matá-lo. Saul estava enciumado e atormentado, tentava matar Davi de todo custo. Davi, com paciência, esperou que Deus agisse e no seu devido tempo assumiu o governo. O conteúdo do livro de 2 Samuel começa com a morte de Saul e a unção de Davi em Hebrom como rei de Judá. Por 7 anos reinou Davi em Hebrom, ali, do capítulo 1 ao capítulo 4 de 2 Samuel. O restante do livro ocupa-se nos 33 anos seguintes de Davi como rei de Israel, já reinando em Jerusalém, do capítulo 5 ao capítulo 24. O ponto crítico do livro e da vida de Davi é o seu adultério com Betseba
e a morte de Urias, que é registrado no capítulo 11. Antes destes acontecimentos, Davi representava muito dos ideais de um rei teocrático, com um favor, unção e sabedoria divina. Seus feitos foram: capturou Jerusalém dos jebuseus e fez dela a capital do reino de Israel. Trouxe a arca do concerto de volta para Jerusalém, em meio a grande festa, grande regozijo e resplendor. Subjugou os inimigos de Israel, começando com os filisteus. Sua firme liderança atraía valentes e inspirava total lealdade. Deus prometeu profeticamente que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono e que cumpriria perfeitamente o papel de rei teocrático. Isso se cumpriu na pessoa de Jesus, que é da linhagem de Israel, da descendência de Davi, que é o rei dos reis e o senhor dos senhores. O livro de 2 Samuel termina quando Davi compra a eira de Araúna, que veio a ser o local do futuro templo. Ele intentou no seu coração construir um templo, mas em função dos seus pecados, em função das guerras, de muito sangue derramado para a conquista, para o estabelecimento do reino unido de Israel, e Deus não permitiu que ele construísse o templo, mas disse que o seu filho construiu o templo. Salomão depois confirmou isso e construiu o templo. Mas Davi ele arrecadou material e também ele projetou, fez o projeto do templo, apresentou para Salomão. Também ele comprou o local, comprou o lugar ali onde seriam construído o templo permanente em Israel. Ok? Então essa é uma visão geral dos livros de 1º e 2º Samuel, tá bom? Então nós vamos parando por aqui, porque a gente vai dar uma parada e voltamos na próxima aula para tratar dos livros de Reis, 1º e 2º Reis, os livros das Crônicas, até o final dos livros históricos, da segunda parte dos livros históricos produzidos aqui na Palavra de Deus. Estamos percebendo aqui que estamos dando uma visão panorâmica, percorrendo, assim como se nós estivéssemos vendo a Bíblia ser produzida. A história mostrando como a Bíblia foi produzida pelos autores inspirados e como depois ela foi sendo preservada para chegar até nós. Estamos nesse momento ainda da história de Israel, do primeiro período do Reino Unido, os reinados de Saul e Davi. Depois nós vamos ver o reino de Salomão, ainda o período chamado do Reino Unido, depois a divisão do reino e os exílios, os cativeiros os cativeiros da Síria e os cativeiros babilônicos, fechando essa porção de livros que narram toda essa perspectiva histórica em Israel. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus possa nos iluminar para continuarmos esses estudos maravilhosos na sua palavra. Me dá muito regozijo, muita alegria de estudar com vocês esse panorama bíblico, de vermos a Bíblia sendo produzida, sendo escrita, inspirada por Deus, contando todas essas histórias, que nós agora temos a Bíblia completa, com os 66 livros, e podemos abrir a qualquer momento, estudá-la, e ver em detalhes, e ver as entrelinhas do texto, de poder pesquisar, de poder ter várias informações para a gente tomar posse da palavra de Deus e guardar ela no nosso coração. Faça isso, querido, guardar ela no nosso coração. Faça isso, querido, como eu tenho falado insistentemente. Adquira material de apoio para você, ou busque conosco os livros em PDF. Eu já postei mesmo dessa matéria mais de 10 livros, grandes livros de comentaristas, de estudiosos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, para que vocês possam fazer um estudo, um escrutínio, um exame. Jesus disse assim:
examinai as Escrituras, porque elas falam de mim, elas testificam de mim. Não dá para ser um teólogo e para ser um servo de Deus qualquer, não só um teólogo, mas um crente fiel, se não estudar a Bíblia, se não ir no texto e degustar esse texto e pesquisar as informações contidas que já foram feitas ao longo de toda essa história da igreja por grandes homens, grandes teólogos, grandes pesquisadores que nos clareiam mais a visão para podermos entender com nitidez aquilo que Deus revelou para nós na sua palavra. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe os seus bens, que Deus abençoe a sua saúde, que Deus te coloque fé, fidelidade no seu coração, amor, submissão a Ele, e que você seja um crente obediente a Ele, e que você recebam todas as bênçãos de Deus, não as maldições, porque Deus deu bênçãos, mas nos alertou acerca da desobediência que leva às maldições. E maldições são terríveis. Tudo aquilo que é bom numa bênção, imagina, pensa, tudo que é bênção, pensa agora, tudo que é contrário à bênção, a maldição. Não busque a maldição, busque a bênção na sua vida, seja um crente fiel, verdadeiro, pratique aquilo que você está lendo, pratique aquilo que a Bíblia nos ensina, para que sejamos testemunhas que estamos passando. Deus abençoe todos vocês. Essa é a nossa oração, é a nossa súplica, é o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima aula, na continuação dos livros históricos do Antigo Testamento. Fiquem na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus